Modelagem e a gestão de processos significa a gente documentar, representar os processos, poder gerenciar esses processos e controlar os processos. Ou seja, o que a organização vai fazer é definir como é o seu funcionamento e direcionar o comportamento dos seus colaboradores. Então todo mundo vai seguir agora um determinado processo que precisa ser mapeado e precisa ser seguido sempre da mesma maneira, de modo que a gente depois possa controlar esse processo. Essa que é a ideia da modelagem e gestão de processos em TIC. A implantação da modelagem e gestão de processos passa basicamente por 3 etapas, que é: a primeira é verificar como é que está a situação atual dos processos, porque toda organização tem o seu próprio funcionamento e a gente precisa primeiro ver como é que é esse funcionamento no seu dia a dia. E é o que a gente chama de mapeamento, que seria o as is, ou como é a situação atual. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, uma vez que você viu como é que é o funcionamento, é fazer a modelagem de como deve ser. Então, mapeado o funcionamento real hoje, nós vamos modelar o processo com a situação desejada, que é a modelagem, o nosso segundo passo, to be, como é que ele vai ser. E o terceiro passo disso, para que a gente possa fazer a gestão dos processos, é automatizar esse processo. Então agora nós vamos pegar esse como deve ser, que é o nosso to be, e transformá-lo num to do, que é o como vai ser feito dentro de uma ferramenta que é um software de gestão de processos, um BPMS, pode ser uma gestão de fluxo de trabalho, como SharePoint e outros, onde a gente vai automatizar. Agora vai ter as entradas, quem manda informação, formulários a serem preenchidos, autorizações, e vamos criar indicadores para fazer a gestão do processo. Então, resumindo, são esses 3 passos: mapeamento, como está hoje, a modelagem, como deve ser, e a automatização, como vai funcionar no software de gestão de processos. Existem vários benefícios em implantar a modelagem e gestão em processos, que é transformar a sua organização em uma gestão por processos. O primeiro benefício é que vai existir uma maior consistência, ou seja, todo mundo na sua organização, todos os colaboradores vão saber quais são os processos e eles vão ser seguidos da maneira que está sendo planejado. Essa é a primeira vantagem, que é a consistência, que nos traz uma segunda vantagem ligada a essa, que é a repetitibilidade. Então você vai conseguir repetir os seus processos, em vez de cada vez que você for fazer alguma coisa, seguir um fluxo diferente. Vamos ter mais eficiência com isso, um melhor uso dos recursos, nos permite ter uma gestão do conhecimento, porque vão ficar armazenados esses passos, nos permite também agilizar o treinamento dos colaboradores. Então, quando alguém entrar novo num setor de trabalho, por exemplo, ele já vai ler os processos e poder começar a trabalhar da maneira que funciona aquele local de trabalho. Temos benefícios também do ponto de vista de controle, criar indicadores, melhorias contínuas também, poder fazer análise e ainda, além disso, a auditoria dos processos. Podemos ter uma análise de conformidade e outras avaliações que são permitidas apenas quando você tem processos definidos, ou seja, faz alguma coisa de uma maneira consistente. A modelagem e gestão de processos, ela beneficia qualquer empresa de qualquer tamanho. Para as pequenas, ainda mais necessário que a gente tenha essa gestão por processos, a modelagem e a gestão por processos, porque ela tem uma dificuldade que é menos recursos. Então, aquela questão de gestão do conhecimento, que era um benefício que a gente acabou de ver, para a empresa pequena é maior ainda, porque se você tem, por exemplo, apenas uma pessoa que trabalha no seu setor de compras, e aquele processo de aquisições, de compras, fica na cabeça dessa pessoa. Se ela for embora, você perde o conhecimento, você vai ficar um tempo ali, até de descontinuidade, até que você treine outra pessoa que vai aprender como fazer esse processo de aquisições. Ou seja, ele é essencial para as pequenas empresas em termos de eficiência, em termos de auditoria, de manter o conhecimento, o treinamento das pessoas. Agora, como fazer? Como fazer numa pequena empresa? Nós vamos seguir basicamente aqueles 3 passos
que nós seguimos, seja em grandes empresas ou em menores, que é, primeiro, verificar a situação atual. O que acontece é que numa pequena empresa, de uma maneira geral, o que a gente observa é que os processos são pouco estruturados. Então você vai perguntar para as pessoas como elas trabalham e talvez pessoas diferentes no mesmo local de trabalho te deem respostas diferentes. Então esse mapeamento é um pouco mais difícil às vezes numa organização pequena. E além disso, o mapeamento depende da estratégia e objetivos da organização. Então ela tem que definir o que ela se propõe a fazer, seus macroprocessos e aí fazer um mapeamento de como é o trabalho hoje dentro da organização. Feito esse mapeamento, nós vamos criar um fluxo de trabalho para cada uma das áreas em diferentes níveis de abstração e depois vamos dizer como deve ser um bom processo, que é a modelagem, fazer o to do, o to be, como deve ser o nosso processo. Tendo esta modelagem, usando uma ferramenta, e existem ferramentas grátis para a gente fazer isso, que é uma coisa que ajuda também nas pequenas empresas, a gente vai fazer a modelagem seguindo um padrão BPMN, que é uma notação para a gente ter os nossos fluxos de processos e ver se aquele fluxo ele é consistente. Uma vez que nós testarmos o fluxo e simularmos esse fluxo de trabalho ou processo dentro do software BPMN, nós podemos implantar isso em um software de automatização, que pode ser um sistema como envio de e-mails, pode ter o fluxo de trabalho em softwares de gestão de processos, ou mesmo você pode criar o seu fluxo de trabalho que não seja informatizado. Então, mesmo que você não tenha uma ferramenta, você vai poder implantar uma gestão de processos, dizendo às pessoas quais são as responsabilidades delas e os passos que precisam ser seguidos. Por exemplo, a secretária precisa receber uma análise de reembolso. Aí você envia o formulário de reembolso para a secretária, que analisa que tipo de reembolso é, dependendo do tipo de reembolso, manda para o gerente ou manda para o diretor, e segue aquele fluxo. Então, se você tiver uma ferramenta que automatize isso online, cria o formulário, clica para aprovar e segue o fluxo, melhor. Mas se você não tiver, mesmo assim, vai se beneficiar de ter os processos definidos. Pelo menos uma clareza, todo mundo vai saber, vai ficar comunicado, e uma consistência e repetitibilidade desses processos.